Saúdos, amados irmãos, com a graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Principalmente quando eu sempre falo o infinito amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou feliz demais de estar aqui de novo. Porque eu não sei se vocês me adotaram, mas eu adotei vocês faz tempo. Aqui literalmente é minha igreja, eu me sinto em casa aqui. Esse casal de pastores aprendi a odiar na figueira e continuo odiando até hoje. Estão no meu coração. É porque o amor e o ódio, né, estão tão pertinho do outro. Mas foi bom. Fiquei um período de 3 meses nos Estados Unidos. Eu agradeço a oração dos irmãos. Foi muita luta, não foi fácil. Eu mal cheguei lá, uma semana depois, eu tive deslocamento de rótula, menisco alterado, queriam fazer cirurgia na América, mas as orações foram tão boas que eu não vou jogar rugby, mas já estou, olha, chutando bem. É Deus, esse é o poder do Senhor. E Ele tem falado aqui, como o louvor falou, sobre derrotas. Porque a palavra nos diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, na verdade. Mas até as derrotas são nossas vitórias. Isso é verdade. Eu vou falar aqui algumas coisas da palavra que o Senhor pôs no meu coração. Algo que eu tenho passado, algo que já ficou para trás, algo que o Senhor me lembrou, porque Ele conhece cada um de nós. Eu não conheço cada irmão aqui, mas o Senhor conhece cada um de nós. Sabe o que nós estamos pedindo ao Senhor, sabe o que nós estamos clamando, e sabe que muitas vezes nós nos sentimos totalmente sozinhos no meio de uma multidão. Não é verdade? Nós estamos no meio de uma multidão, mas estamos só. Só, eu digo, no plano material. Mas com certeza no plano espiritual, nós temos mais 3 conosco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? A palavra para começarmos está em Marcos 4, 35. Todos encontraram? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Ele o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois nós vamos para Marcos 8. Nós vamos estar passando algumas palavras porque o Senhor quer nos mostrar algo nisso. Marcos 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças. E os deu aos seus discípulos, para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. E, abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram,
E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Depois vamos para o mesmo Marcos 8, 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que nós não temos pão. Jesus, percebendo-lhes, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o pão, ou não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis agora? Amém? Ali o Senhor parou a tempestade. Eles andavam com Jesus. Eles viam os milagres de Jesus. Eles viram ali que o Senhor curou o cego, curou o paralítico. Eles tinham visto a primeira multiplicação dos pães. E na hora da tempestade maior, eles se apavoraram. E isso acontece conosco. Eles viram a multiplicação dos pães logo depois a seguir. E na hora que viram que só tinha um pão, que tinham esquecido daquele pão, como é que iam se alimentar? Eles esqueciam quem é que estava naquele barco. Eles esqueceram do poder do Senhor. E isso tem sido, o Senhor tem me mostrado na nossa vida. Porque tudo que eu prego, primeiro eu estou pregando para mim. A palavra do Senhor primeiro falou ao meu coração, para depois que eu comece a passar para cada um de nós. Nós fazemos muitos planos para o final de ano e começo do ano. Nós colocamos um monte de coisas diante de nós, um monte de... Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer aquilo. E muitas vezes terminamos o ano chorando por não termos conseguido fazer algumas coisas. Só que nós esquecemos do principal, de colocarmos diante do Senhor todos os nossos planos, para que seja Ele a comandar a nosso caminhar. E esquecemos também de algo. Nós nos pegamos muito assim: não, mas eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus, eu sou mais que vitorioso. Com isso, nós gravamos na nossa cabeça a vitória. E nós começamos a não aceitar as nossas derrotas. Só que as nossas derrotas também são plano de Deus para a nossa vida. Mas como? Se Ele disse que somos mais que vitoriosos nele, como é que pode ter derrotas? Que com as derrotas nós crescemos em Cristo Jesus. Que se nós tivermos só vitórias, vitórias e vitórias, nós nos acomodamos. Nós já somos assim, nós já somos acomodados. Basta começar a correr tudo bem, nós paramos de buscar ao Senhor. Começamos a achar que é por nossa força, por nossa capacidade, pelos nossos meios. E quando acontece alguma coisa mal, nós esquecemos quem é que está no barco da nossa vida. Nós costumamos a buscar amigos influentes, agradar o gerente do banco para conseguirmos um bom empréstimo. Levamos uma boa garrafa de vinho no fim do ano a eles, no Natal. Agradamos todos aqueles que nós achamos que têm influência. Mas nós esquecemos de agradar aquele que mais tem influência na nossa vida, que é Jesus Cristo. Ele que tem a maior influência na nossa vida. Nós achamos que todos os nossos problemas podem ser resolvidos por pessoas influentes da terra. Queremos sempre, mesmo estando em Cristo Jesus, dar o nosso jeitinho, arrumar conforme as nossas condições. Mas não é assim. Porque aí, literalmente, se nós formos tentar dar o nosso jeitinho com a nossa força,
o nosso barco com certeza vai afundar. Vocês viram que naquela tempestade o que aconteceu? Eles clamaram ao Senhor e o Senhor de imediato parou a tempestade. Mas muitas vezes nós esquecemos quem é que está no barco conosco. Nós achamos que nós vamos buscar coisas fora. Eu, no comecinho da minha caminhada, na primeira edição do meu livro, o Senhor me fez eu lembrar isso agora há pouco tempo. Eu lembro que eu tinha escrito o livro. O Senhor me cobrava que eu fosse fazer esse livro. Eu falava com os irmãos lá no Brasil, eu estava em Brasília na época. Me levaram em cafés para deputados federais cristãos para apresentar o esboço do livro, porque ali poderia sair o patrocínio. Me levaram para grandes igrejas bem consistentes, para falar com os pastores, porque ali poderia sair o meu livro. E meu livro não saía. E eu orando ao Senhor, falei, Senhor, como é que eu vou fazer esse livro? Se os deputados não estão ali prontos para me ajudar, se os grandes pastores de grandes igrejas não estão prontos para me ajudar, então isso não é do Senhor. Mas o Senhor queria me ensinar algo que eu levo até hoje no meu caminhar. Que o Senhor usa os pequeninos. Aqueles que às vezes menos espera de onde vai vir a ajuda, é de lá que vem. O Senhor me direcionou para conversar com o dono de uma gráfica pequenininha, de uma igreja pequenininha. Eu falei com ele, falei, olha, eu estou aqui com esse livro, eu não sei porque eu estou falando com o Senhor, mas eu senti no meu coração de falar consigo. Eu não tenho dinheiro para pagar a primeira edição, eu tenho um computador velho. Eu posso lhe dar de garantia esse computador velho. Ele olhou para mim e falou assim, olha, missionária, eu não sou evangélico, eu sou católico, mas eu tenho Jesus no coração. E eu sinto com certeza de fazer isso para a senhora. E pode guardar o seu computador, pode guardar. Eu faço, a senhora depois vai andando com esse livro, conforme for vendendo, a senhora vai me pagando. O que eu aprendi? Aprendi ali realmente dos pequeninos, não é verdade? E aprendi que nós não devemos de olhar os outros e torcer o nariz porque são isso, são aquilo. Não. Eles têm Jesus. Nós temos é que levar a verdadeira palavra a eles, em amor, em união. Ele, ao fazer aquele livro, ele leu o livro. E o plano do Senhor com aquele homem era convertê-lo verdadeiramente para Cristo Jesus. Quando ele acabou de ler o livro, ele ligou para mim, e eu nunca me esqueço, ele ligou chorando. Ele falou, missionária, como é que eu faço para seguir de verdade esse Jesus? Porque até então, eu amava Jesus, mas eu não conhecia esse outro lado. Por telefone, ele aceitou a Jesus como seu único Salvador. E até hoje, quando eu posso, às vezes, fazer com ele lá no Brasil, porque com essa dificuldade que está crescendo o islamismo, está crescendo a perseguição, eu corro muito risco de estar rodando muito com aquele livro. Mas até hoje, quando eu falo com ele ao telefone, ele está firme no Senhor. Então, essa foi a primeira lição. O Senhor realmente quer nos mostrar que Ele está no comando de tudo. Que a nossa força não é nossa. Nós estamos com preocupações de contas, preocupações de enfermidade, preocupações de doenças. Até as doenças o Senhor usa em proveito próprio para o crescimento da sua obra. Até as enfermidades o Senhor às vezes nos coloca em lugares que nós não iríamos se estivesse tudo bem na nossa vida. Nós não iríamos. Mas Ele nos coloca. Mas Ele nos capacita, Ele nos prepara, Ele nos fortalece. Ele nos fortalece. Na minha caminhada, eu sofri, como vocês sabem, o acidente na Alemanha. Só que o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe o que vai nos acontecer hoje, amanhã e depois. Eu fui sem saber, eu fui preparada. Só depois, quando passa um bom tempo, que você vê como Ele te preparou. Eu me lembro, o Senhor me fez me lembrar esses dias, quando eu me despedi dos irmãos da Figueira, eu ganhei uma pen. Ganhei uma pen do irmão Antônio. Naquela pen tinha todas as pregações do pastor Luiz e da Elisa.
Eu achei, foi que bom, né? Quando eu tiver um tempo lá, eu vou escutar. E guardei aquela pen com muito carinho comigo. Fomos embora. Aconteceu o acidente. Aconteceu o acidente. Eu me vi numa UTI. Eu me vi o mundo virar de cabeça para baixo. Eu fiquei sem entender nada, porque eu estava a obedecer à vontade de Deus. O que estava acontecendo? Não entendia no momento. De repente, eu estava numa UTI e o inimigo enviou uma enviada dele muito forte. Uma mulher de coração duro, ruim. Chegou perto de mim, eu toda quebrada, o segundo dia, nem sabia o que estava acontecendo, onde é que eu estava. E falou para mim, você tem que fazer cirurgias aqui muito sérias, porque tudo daqui para cá eu quebrei. Você não deve ter amigos ricos. Quem vai pagar essa tua cirurgia? Muitas vezes, no nosso momento de luta, o inimigo nos depara com essas dúvidas. Quem é que vai fazer isso para você? Você não tem ninguém aqui. Nós não estamos sozinhos. O Senhor, se nós estamos em Cristo Jesus, Ele nos prepara tudo. Mas nós temos que estar sempre atentos à vontade do Senhor e à voz de Deus. Antes de fazer aquela viagem, o Senhor colocou um irmão super simples, aquele irmão que ninguém escuta. Sabe aquele irmão que você quer ver longe? Colocou aquele irmão para falar comigo. Ele ligou para mim e falou para mim, Regina, você já preparou teu cartão europeu de viagem? Eu falei, não, eu sempre viajo sem isso, eu não preciso disso. Prepare esse cartão europeu de viagem. Eu senti que aquela ligação não era uma ligação do homem. Eu senti que tinha algo a mais ali. E preparei aquele cartão. Quando aquela mulher começou a perguntar e questionar para mim, eu estava com a cabeça ainda tumultuada, eu estava ainda saindo de traumatismo craniano, eu estava realmente sem saber quem era eu. Mas uma coisa eu tinha certeza, eu sabia quem era Jesus na minha vida. E eu não fiquei procurando quem é o amigo rico que eu tenho. Não, eu me foquei, Senhor, o que eu faço agora? Senhor, como é que eu vou pagar isso? Eu preciso dessa cirurgia. Na mesma hora o Senhor me lembrou o cartão europeu. Que na hora você não lembra de nada. Aí pedi para minha filha deu o cartão europeu e foi ali que foi paga a cirurgia de mais de 80 mil euros. A perseguição continuou. Porque quando você está em Cristo, não pensa que só vem vitória. Vem derrotas e derrotas para serem vencidas em Cristo Jesus. É Ele que vai nos dar força para caminhar. Ali eu estava literalmente imóvel, não tinha como me mover, não tinha como me mexer. Eu estava numa cama, sem os braços também engessados, eu era alimentada pela minha filha. Ali todos tinham que me dar banho, alimento. E começou a perseguição em cima da minha filha. Porque quando Deus tem uma obra na nossa vida, e o plano dele está sendo seguido, o inimigo faz tudo. Tudo para desestruturar. Tudo para tentar que você murmure contra o Senhor. Mas nós ali nunca murmuramos. As derrotas serviu para nos fortalecer. O que acontecia? A minha filha não podia dormir junto comigo quando eu estava no hospital. Colocaram-na num lugar horrível, que é o hospital da Alemanha. Era super antigo, colocaram numa seção, nos quartos antigos. Ela traumatizada, com a mãe para morrer, assustada das coisas que estavam acontecendo. Era novinha, estava com o quê? Com 15 anos de idade. E sozinha, literalmente, para resolver tudo aquilo. É a primeira noite que foi colocada naquele quarto. Ela voltou de madrugada para o meu quarto, chorando, assustada, porque tentaram arrombar aquele quarto. Falei com a administração, mas eu estava ali naquele andar daquela mulher que me perseguia. No segundo dia, minha filha, de novo tremendo, foi dormir naquele quarto. E já toda apavorada, mais uma vez aquele quarto foi chacoalhado. Depois eu soube que tinha casos, sim, naquele hospital, de coisas horríveis que aconteciam. E minha filha ali corria para o meu quarto, desesperada. Eu não podia fazer nada, porque eu estava entrevada numa cama. Eu não podia. Mas o Senhor podia. Quando nós estamos travados para caminhar,
Quem pode fazer e dar força para nós é o Senhor. Eu continuei a orar, a orar, a orar, a orar. Houve um surto de infecção hospitalar naquele andar, coisa mais estranha. E a única que não tinha infecção hospitalar era eu. E o Senhor fez o que com isso? Com que me mudassem daquele andar para outro andar. Porque eu não podia pegar a infecção. E saindo daquele andar, eu saí do poder maligno daquela mulher. Continuei naquele outro andar, era bem mais leve, mais tranquilo espiritualmente. Mas a minha filha continuava a não poder dormir comigo. Eu comecei a orar, falei, Senhor, eu não posso nada, mas eu posso tudo em Senhor. Porque é o Senhor que me dá sabedoria, o Senhor que me fortalece, o que eu faço? Foi quando Ele me deu uma estratégia. Eu via que eu pedia para A, para B, eu só escutava não, não, não. Aí eu consegui, com uma assistente social, uma caminha de abrir e fechar. Eu falei, deixa aqui para mim, enquanto de vez em quando ela precisa descansar, deixa cá no quarto. E tinha outra também no quarto, outra enferma. Fiz amizade com a outra alemã e deixei a caminha. Chegou a noite, eu falei, Camila, dorme. Mas mãe, monta essa cama e dorme. As enfermeiras chegavam no turno da noite e viam minha filha dormir. Ué, alguém deve ter deixado. De manhã cedo chegava o turno que trocava, olhavam. Alguém importante deve ter deixado. Chegavam os médicos, viam. Não, alguém da diretoria deve ter deixado. Sim, alguém importante, Jesus Cristo. Ele me deu ousadia e sabedoria suficiente para deixar minha filha comigo. E ali ela ficava, dormia comigo, do meu ladinho, e fiquei tranquila. Nós, com a nossa força, não conseguimos chegar a lugar nenhum. Mas se nós deixarmos Jesus no nosso barco, conduzir esse barco, Ele vai nos levar ao porto seguro. Mas eu precisava também ser o quê? Eu estava sendo alimentada na boca. Estavam me dando comida. Mas eu precisava ser alimentada espiritualmente. É assim que nós nos fortalecemos. É lendo e escutando a palavra do Senhor. E com um acidente, tudo tinha se perdido. Mas interessante, a PEN não tinha se perdido. Mudamos depois do hospital para a área de reabilitação em outra clínica, onde eu ia começar a aprender a andar, a aprender a me mover, tudo de novo. Mas eu precisava de força. Porque às vezes só a oração não te dá toda aquela força. Você precisa estar escutando a palavra do Senhor. Trazer existência, aquilo que não existe, reviver as coisas. E ali naquele hospital, fiquei eu e a minha filha num quarto. Aí estava ótimo. E tinha uma televisão, um ecrã imenso. E naquela televisão tinha onde encaixar a PEN. O que o Senhor tinha preparado? Aquela PEN era para o tempo que eu fosse passar no hospital. Eram 24 horas de pregação. 24 horas escutando. Ora o pastor Luiz, ora Elisa. Ora o pastor Luiz e ora Elisa. E tinha ali documentários, tinha testemunhos de Elisa que me deu muita força naquela PEN. E isso foi me fortalecendo. O Senhor sabia de todas as coisas. O Senhor não me trouxe aqui hoje à toa para falar isso. Ele sabe o que cada um daqui vai passar amanhã. E sabe que na hora vocês podem não ter a PEN, mas vocês têm a palavra do Senhor. É ela que nos dá força. É ela que nos capacita. É ela que nos ergue. Eu estava literalmente acabada. Eu estava ali sem forças nenhuma. Mas uma coisa o Senhor me lembrou naquela cama. Quando Jesus foi crucificado. Parecia que tinha tudo acabado. Parecia que não tinha mais nada. Estava ali, acabou. Mas não. Foi o grande recomeço. Foi algo poderoso que o Senhor fez. Ele nos deu a vida eterna. Ele morreu por nós, ressuscitou. E nos deu um comando. Vocês lembram qual foi o primeiro comando que Ele deu? Ide e fazeis discípulos. Nós não podemos esquecer disso. O Senhor me fez lembrar disso no hospital. Eu nunca teria ido naquele hospital se eu não tivesse sido ali acidentada. Naquele hospital, eu não falava o alemão.
mas a minha filha falava o inglês bem. E todas as minhas companheiras de quarto, eu tinha na época o meu livro em alemão, eu pedi que tirassem cópias, todas receberam aquele livro. Os fisiatras foram evangelizados. Eles olhavam para mim e falavam, você é a única que vem rindo para cá. Nós somos tão assim palhaços, brincavam comigo. Eu falava, não, eu venho rindo porque eu tenho alguém que me faz feliz aqui dentro. E eu falava de Jesus para eles. Vinham me visitar, olha que presente que o Senhor me deu. A igreja que mais me visitou e mais me apoiou, não foi nenhuma igreja brasileira ou desse gênero, não. Foi a igreja árabe cristã. Muçulmanos convertidos a Jesus Cristo. Eles iam ter comigo naquele quarto. Conforme eles conversavam comigo, eles falavam bem o alemão também, eles viravam para quem estava comigo e falavam, podemos cantar um hino? A senhora que estava do meu lado, pode. E ali era louvado o Senhor em alemão, era louvado o Senhor em árabe. E ali aquela senhora, com certeza, tinha o coração cheio de alegria. Se eu não estivesse lá dentro, eu não teria conseguido levar. Dói muito. Mas se nós olharmos o que Jesus passou por nós, e eu pergunto, se ele não tivesse passado o que ele passou, aonde nós estaríamos hoje? Aonde? E vocês veem aqui na passada que ele fala também para que tomamos cuidado com o fermento dos fariseus. O que significa tomar cuidado com o fermento dos fariseus? Ele não está dizendo cuidado com os ímpios, cuidado com os ateus. Não. Cuidado com o fermento dos fariseus. É cuidado com os entulha-poços. Aqueles que conhecem a palavra do Senhor, mas não creem, apenas conhecem. Ficam céticos aos milagres do Senhor. Ficam achando que tudo aquilo não passa de historinhas. E muitas vezes nós nos deixamos contaminar por eles. Nós temos que ter cuidado. Estamos passando luta. O que a palavra diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós estamos começando um novo ano. Um novo ano que devemos de reavaliar as nossas vidas. Reavaliar como é que nós estamos com Deus. Reavaliar o que nós estamos fazendo para a obra do Senhor. O Senhor me faz passar as coisas para que depois eu fale. E tem uma mensagem aqui hoje também para os jovens. Os jovens não vêm apenas à igreja para dizer que vêm. Os jovens não vêm apenas à igreja para cumprir um tempo louvando divinamente aqui. Não. A obra do Senhor para os jovens não para aqui. Lá fora tem que continuar. Temos que ser exemplos em Cristo Jesus. Eu tenho uma filha jovem também, que não pôde vir hoje. Tem 19 anos. E ela está sentindo na pele e está servindo de termômetro para as pregações que o Senhor manda que eu pregue. Eu estava na América, sofri o acidente. Ela precisou vir antes, eu não pude vir antes, tive que estender a minha passagem por causa da minha perna. Ela chegou aqui, ela tinha entrado em 3 faculdades. 3 faculdades ela entrou. Só que ela não pôde fazer nenhuma. Ela teve que sair da Maia para ir para Figueira, para depois ir para Coimbra, sozinha, para poder resolver coisas sozinha. E ali ela não pôde resolver nada e voltou. Ela ficou profundamente triste. Ela começou a entrar numa depressão horrível, eu preocupada com ela lá nos Estados Unidos. Eu não podia fazer nada, porque eu estava longe. Mas tinha algo que toda mãe, todo pai pode fazer. É ajoelhar e orar pelo seu filho. Comecei a orar, a jejuar, a orar. Ela retomou que ela lia todo dia, a Bíblia, todo dia. Ela não levantava sem ler a Bíblia. Ela não estava querendo saber de mais nada, ela estava triste. Porque ela não teve o apoio daqueles que se diziam cristãos. Ela não teve o apoio daqueles que deveriam de estar do lado, dando força. Porque é muito bonito estarmos numa igreja dando beijinho. É muito bonito estarmos ali. Como é que está a paz do Senhor? Mas como é que está a nossa vida lá fora? Porque Jesus não está só aqui dentro, não. Ele está lá fora também.
Como é que está o nosso comportamento com os nossos irmãos lá fora? Nós estamos vendo quem precisa para podermos ajudar? Ou nós estamos só preocupados conosco? Estamos só preocupados em olhar para o nosso interior? Eu sei que foi o mover da oração que deu novamente a força para ela. Voltou a orar, voltou a ler a Bíblia e falou: mãe, eu estou mais forte, fica tranquila. E está ali aguardando esse novo ano que começa. Porque eu sei que as derrotas, como até o pastor falou aqui, são grandes vitórias. Que nessa derrota nós duas saímos mais fortalecidas nisso. E o Senhor pode me mostrar como é que está a juventude dentro da igreja. A juventude tem que estar mais ativa entre uns e os outros. Os jovens lá fora sentem falta de um convívio sadio. Porque não tem como você ser chamado para uma balada, para tomar uns copos, para fumar alguma coisa. Não tem como o jovem cristão sair para isso. Aí o que acontece? O cristão fica afastado, os jovens ficam afastados. Mas se a mesma convivência que tem aqui dentro existir lá fora, se os jovens entre si começarem a passar o WhatsApp, vamos se encontrar, vamos estar juntos, como é que vocês estão? Isso só vai irritar o inimigo e vai dar mais vitória para os jovens. Porque a união faz a força, a união em Cristo muito mais. O jovem não pode ficar disperso, achar que aqui dentro cumpriu a tarefa, cumpriu a responsabilidade, vai lá fora e esquece de tudo. Cada um vai para a sua vida, cada um vai para os seus amigos em particulares. Mas a nossa família, como diz Jesus, minha mãe, os meus irmãos, são os cá dentro. Então nós temos que nos fortalecer em Cristo Jesus. Porque o maior alvo do inimigo tem sido os jovens. Nós temos que estar plantados em terra fértil. A palavra do Senhor, escutada aqui, tem que ficar no nosso coração. Não podemos ficar dispersos, sair lá fora e deixar que a semente seja roubada pelo inimigo. Temos que nos firmar. Porque nós nos firmando, vamos alcançar mais e mais jovens. Mas muitas vezes, na própria escola, na própria faculdade, dá-se tão maus exemplos que quando olha, fala, aquele é cristão? Aquele não pode ser cristão, olha o comportamento dele. Nós temos que sempre saber que o mesmo Jesus daqui está na nossa casa, está no nosso serviço, está na nossa escola, está na nossa faculdade. Nós temos que saber que esse mesmo Jesus está eternamente no nosso barco. Não devemos esquecer. Porque depois, na hora da luta, na hora da dificuldade, como é que nós ficamos? Ficamos assustados, pensamos que vamos morrer. E a juventude fica muito frágil. Para minha filha, serviu de um grande exemplo, uma grande lição. Ela realmente sentiu na pele, viu a solidão e falou, não, eu não estou só. Jesus está comigo. E a força foi dele. Não foi de outros jovens que deveria de ter sido. O Senhor, Ele olha tudo, Ele testa tudo. Nós temos que verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos. Ide e fazei discípulos. Não cabe ao pastor fazer ovelhas. Cabe ao pastor tratar das ovelhas. Mas quem faz a ovelha é a ovelha. É o nosso dia a dia, o nosso testemunho de vida, o nosso andar em Cristo. Se nós ficarmos o tempo todo, ó céus, ó mar, ó vida, ficarmos só resmungando perto daqueles que não têm Jesus, como é que aquela pessoa vai querer Jesus se nós somos derrotados? Nós temos que lembrar que da derrota saem grandes vitórias. Grandes vitórias. Se no momento que eu vi que meu joelho estava totalmente ruim, eu não podia nem andar. Se eu tivesse parado, não. Eu sabia que eu estava lá porque Deus tinha me mandado. E eu sabia que as orações tinham poder. Peguei uma bengala, peguei uma muleta, mas eu não parei de pregar. E eu não falo nos Estados Unidos com um púlpito maravilhoso assim. Eu falo daquelas escadarias. Só tinha escada para subir e escada para descer. Mas o meu alvo maior era Jesus. Se nós tivermos o nosso alvo maior, Cristo Jesus, nós vamos vencer todos os obstáculos da nossa vida. Vocês viram aqui,
Os discípulos tinham visto a multiplicação dos pães. Eles tinham visto tantos milagres. E na hora de uma tempestade, eles ficaram pensando que iam morrer com Jesus ali dentro. E quando Jesus para a tempestade, o que eles falam? Quem é esse que até a tempestade para? E depois de verem a segunda multiplicação dos pães, entram no barco e se preocupam porque não tinham o que comer. Em nome de Jesus, vamos voltar os nossos olhos para o nosso Pai. Vamos nos fortalecer nele. Vamos dar as mãos em Cristo Jesus. Vamos ser uma verdadeira família. Como eu disse, eu estou sempre longe de vocês. Mas o meu coração está cá. Meu coração está literalmente aqui. Eu tenho como os meus pastores a Elise e o Luiz. Eu não preciso estar aqui vendo eles. Mas o meu coração está aqui. O meu espírito está aqui. Eu estou sempre em oração pela igreja. E eu sei que tem grupos que oram por mim. E eu não estou todo dia. Mas nós temos que estar aonde? Onde está o nosso coração. É onde está o nosso tesouro. Se o nosso coração está verdadeiramente em Cristo Jesus, Ele vai nos dar todas as armas que precisamos para vencer. Não devemos de olhar situação, não devemos de olhar idade. Não dizem cá em Portugal que o vinho quanto mais velho, melhor? Então, pois, eu já fiz 60 anos. Estou bem melhor que 50. E com 70 eu vou estar muito melhor que com 60. Não tem que se comprar a idade, não tem que se comprar... Sabe quando falam de idade que eu penso? Você sabe. Sara, Moisés, Noé. Então nós temos que nos firmar no Senhor. Não olhar situação, não olhar dor. Está doendo, glória a Deus, sinal que eu tenho alguma coisa para doer. Porque se eu não sentisse dor nenhuma, eu estava morta. Mas se está doendo, alguma coisa, eu estou viva. Estou sentindo dor no joelho, glória a Deus, eu estou viva, mas o Senhor vai me curar. Ele pode me curar. A minha coluna, para a glória do Senhor, que eu tenho mais metais do que osso, eu não sinto nada. Mas veio os fariseus, quando eu ia começar a viajar, e falavam para mim, não viaja, vai te dar pressão quando subir no avião, vai sentir os ossos quererem se romper por causa do metal. Meu Deus, era tanto que falavam para mim, que eu falei, será que é isso? Peguei o avião, não senti foi nada. Não senti nada, eu só orava, Senhor, esteja comigo. Então, como Ele está conosco todos os dias da nossa vida, nós temos que crer. E se nós cremos na palavra do Senhor, tudo é possível àquele que crê. Amém? E se nós estamos crendo e tudo é possível, por que tudo é possível àquele que crê? Porque a palavra do Senhor diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu estou crendo, eu estou agradando a Deus. Se eu estou agradando a Deus, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Nós, literalmente, somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, de vitória. Mesmo nas derrotas, observa, ora, que você vai enxergar a vitória. Sempre temos isso. Vocês entenderam a mensagem do Pai? Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Todas as lutas nos levam a Cristo Jesus. Porque se nós formos verdadeiramente cristãos, nós vamos nos prostrar de joelho e vamos pedir ao Senhor direção. E aos jovens, em nome de Jesus, abram os corações, abram o entendimento e abram a mente. E deem as mãos para aqueles que não têm Cristo Jesus. Vamos arregaçar as mangas, vamos sair da área de conforto, vamos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Eu queria agora, em nome de Jesus, que os irmãos se levantassem. É algo que o Senhor me colocou no meu coração que eu fizesse. Os irmãos vão fechar os olhos, colocar a mão no coração.
E nós vamos estar pedindo ao Senhor que nos fortaleça. Vamos estar pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais. Que possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Que possamos entender quais os motivos de luta que estamos passando nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai. Tu és santo, Tu és verdadeiro, Tu és fiel, Senhor. Eu lhe peço agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Sonda os nossos corações, Senhor. Fortalece-nos cada vez mais em Ti, Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar, Senhor, a Tua vontade na nossa vida. Muitas vezes estamos pedindo, Senhor, mostra-nos, Senhor. Mostra-nos o que o Senhor quer que façamos. Mostra-nos onde o Senhor quer que possamos andar. Pai, em nome de Jesus, mostra-nos, Senhor. Mostra-nos a Sua vontade, Pai. Não permita, Senhor, que andemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que fiquemos no centro da Sua vontade, Senhor. Pai, faça que possamos entender o porquê dessas lutas, o porquê dessas aparentes derrotas, Senhor. Mostra-nos o que o Senhor quer nos ensinar com isso. Senhor, que possamos saber verdadeiramente que em todas as tempestades da nossa vida, o Senhor está conosco no barco. Senhor, que nesse momento seja o Senhor a direcionar os nossos barcos. Estamos deixando os remos, Pai, no convés, para que seja o Senhor a conduzir-nos até o porto seguro da nossa vida. Senhor, eu ponho diante de Ti os jovens do Senhor, Pai. Não só dessa igreja, como de todo o universo, Pai. Visita os seus corações. Visita as suas mentes, Senhor. Que eles possam estar cada vez mais unidos em Ti. Que eles possam cada vez mais se ver como uma família em Cristo Jesus. Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame Teu bálsamo de Gileade restaurador sobre nós. Cubra-nos, Pai, com Teu manto sagrado. Protege-nos, Pai, contra todas as intempéries da vida. E dai-nos cada vez mais força em Ti, Senhor. Que o Senhor é o nosso pastor. E sendo assim, Pai, nada nos faltará. Te agradeço por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor está fazendo. E por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. E por tudo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é o nosso Deus. E eu mais uma vez estou indo embora. Mês que vem eu já vou novamente. Dessa vez a minha pequena fica. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Dessa vez a minha pequena fica. Mas eu sei que é mais uma prova. Eu sei que é mais um teste. E eu sei que é mais uma vitória em Cristo Jesus. Então vamos olhar um para o outro. Daquele jeito que a primeira vez que eu vim aqui eu falei. Quando eu estava no islamismo. Eles me ensinaram a olhar nos olhos do nosso irmão. Olhar nos olhos é ver o espelho da alma. Vamos começar a fazer isso novamente, porque às vezes a gente esquece. Olhar nos olhos, para ver se os nossos irmãos estão pedindo socorro. E se eles estiverem pedindo socorro, vamos dar as mãos. Que sempre tem alguém que conhece alguém, que sabe de alguém, que pode ajudar aquele alguém, amém? Eu agradeço e passo a palavra. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Vamos ficar de pé. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando
Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O céu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Pois sei